Glória a Deus. Queridos, iniciamos esse assunto sexta-feira próxima passada. E eu só vou passar bem rápido por alguns comentários que fiz na sexta-feira próxima passada, para darmos continuidade e até falando um pouco mais sobre aquele assunto que nós já tratamos, que é praticar a justiça. E às vezes eu disse aqui, como tema até dessa mensagem, para que a Samara possa ter condições de divulgar, publicar lá no YouTube, no Facebook, quando a justiça parece injustiça. Quando a justiça de Deus parece ser injusta. Quando a justiça de Deus, ou melhor, vamos colocar assim, quando a justiça parece injusta. E nós falamos algumas coisas aqui a respeito disso. Por quê? O Miqueias, ele profetiza num tempo em que as heresias estavam à flor. O povo escolhido, chamado por Deus para servir a Deus, para adorar a Deus, estava se prostituindo, indo atrás de outros deuses, fazendo aquilo que desagradava o Senhor. E Deus levanta Miqueias, contemporâneo de Isaías, para que tratasse com o povo. Aquele povo, por ser um povo de Deus, estava se sentindo em que situação? Numa situação confortável, porque era o povo de Deus. E por ser o povo de Deus, eles pensavam, e talvez nas suas mentes, nos seus pensamentos, e nas rodas de conversa, que Deus jamais iria julgá-los, que Deus jamais iria entrar em juízo com eles. Então o povo se sente numa situação confortável, por ser povo de Deus, e eu queria chamar a sua atenção para que você fizesse uma associação do que o povo praticava naqueles dias, sendo o povo de Deus, e o que muitos nos dias de hoje, sendo o povo de Deus, está praticando. Então o profeta Miqueias, ele profetiza durante 3 períodos, em 3 reinados. Foi Jotão, Acás e Ezequias. Foi durante um período longo. Apesar de ser considerado um dos profetas menores, e talvez o 6º profeta menor, denominado assim, ele foi muito usado por Deus. Porque ele tinha uma linguagem, por ser uma pessoa do campo, de uma pequena província, então ele tinha aquela fala, aquele vocabulário, aquelas palavras bem rudes. Não era igual ao profeta Isaías, que já era mais refinado, que tinha um palavreado, um vocabulário mais fino. Mas o Miqueias não deixou de ser usado por Deus por ser um morador de província. Não, Deus usou ele poderosamente. E qual foi a mensagem que Deus tratou com o povo? Nós lemos nos versículos aqui de 1 a 8, mas no versículo diz, o Senhor tem uma contenda. É uma contenda que Deus tem com o seu povo. Deus está falando, se nós olharmos, falei aqui até, se nós lermos na NVI, na nova versão internacional, nós vamos ver que ali está dizendo que Deus tem uma acusação contra o seu povo. E às vezes nós usamos essa palavra acusação tão pesada. Quem acusa é o inimigo, quem acusa é Satanás. Mas observem, o que significa a palavra acusação? Está falando uma verdade, está apontando um erro. Acusação, ela parece ser uma palavra que só o inimigo usa. Mas se nós vermos na sua essência, na sua raiz, como está na NVI, Deus está tendo uma contenda, Deus está acusando o seu povo de falhas, de pecados, de erros. Deus está falando através do profeta Miqueias o que aquele povo estava fazendo e o que eles precisavam mudar. Deus apresenta todo um contexto. Olha, lembra de o que eu fiz para você? Em que eu te enfadei? Por que você está cansado de mim? Por que você já não me busca mais? Foi isso que Deus estava tratando através de Miqueias. Aí ele chega e diz, olha, o que o Senhor te declarou? O que foi bom? O que Deus falou para nós, falou para vocês? Isso que o Miqueias está tratando. E ele diz, e o que o Senhor tem pedido de vocês? É que andes, é que pratiques a justiça. Que vocês andem de forma correta. Que vocês não continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Mas por ser povo de Deus, eles pegam e se sentem confortáveis
para fazer aquilo que querem, para agir da forma que querem. E Deus começa a tratar com eles, não é dessa forma. Então, às vezes, a justiça de Deus parece injusta. É o povo dele, é o povo que ele escolheu, é o povo que ele chamou. Mas observem, a justiça de Deus ela só entra em ação quando a sua santidade ela é ferida, ela é agredida. Quando os seus preceitos, as suas ordens, elas são agredidos, são desobedecidas, aí a justiça de Deus entra em ação. E eu falei aqui, não é que Deus é mais amor e menos justiça, um pouquinho mais ou menos de misericórdia, não. Os atributos de Deus, eles têm o mesmo peso. E observem, queridos, Deus, ele não anda do lado de quem está em desobediência. Ele não vai andar de lado, não. Ele não vai pegar na mão de quem está em desobediência e vamos caminhar junto, não vai. O que ele faz? Ele levanta alguém para que esse alguém seja a sua boca para falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, como muitas vezes nós ouvimos já dessa plataforma, desse local aqui, que Deus fale conosco, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Então, quando nós pedimos isso para Deus, Ele pode levantar alguém. Ele levanta alguém e vai falar o que nós precisamos ouvir. E por mais que Deus trate conosco, trabalhe em nosso favor, isso, queridos, são incontáveis tratar de Deus conosco. E nós continuamos, ou muitos, por muitas vezes, continuam em desobediência. E Deus levanta mais um para falar. Mas parece que quando a pessoa está nessa situação, como Israel estava, como o povo de Deus estava, quando está nessa situação, queridos, pregue quem pregar, cante quem cantar, ore quem orar, testifique quem testificar, nunca vai estar bom. Não adianta, porque o coração da pessoa está voltado para que lado? Para ela mesma. Então, tudo que se fizer não vai estar bom. Agora, quando Deus trata comigo, com você, trata com o seu povo, por diversas vezes, o que Ele está fazendo? Ele está tratando, usando de longanimidade, está usando de temperança, Deus está usando da sua benevolência, do seu amor, mas o povo continua em desobediência. Chega um momento que Deus vai entrar em juízo com esse povo. Chega um momento em que Deus vai bater o martelo e diz: chega, acabou. Eu continuo amando vocês, mas eu preciso agora aplicar a minha justiça. Preciso e vou aplicar a minha justiça. Um dos pontos que a gente pode falar, mas como assim? Quando aquele povo chega diante de Jesus: Senhor, em teu nome nós curamos enfermos. Em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônio. Em teu nome, Senhor Deus, fizemos sinais e maravilhas. Olha, imagine as pessoas ouvindo tudo isso. Aquele povo falando isso, para Jesus, os que poderiam estar do lado, esses já passaram. Esses já estão com o seu lugar garantido. Mas quando eles olham para Jesus, a resposta de Jesus é: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque não vos conheço. Ali ele está aplicando o amor? Sim. Mas ele está aplicando o quê? A justiça. E para quem ouve a declaração daquelas pessoas, o que eles fizeram em nome de Jesus, e agora o que Jesus fala para esse, parece que Jesus está sendo injusto. Porque eles fizeram tudo. Curaram enfermos, expulsaram demônios, fizeram sinais e maravilhas. Agora Jesus está dizendo que não conhecem a eles. A justiça parece estar sendo injusta.
Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça do homem, ela é cega. A justiça do homem não consegue ver um palmo diante do seu nariz. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita. É por isso, queridos, que nós temos que olhar para o texto sagrado e ver que Deus está sempre tratando com o ser humano. Deus está sempre tratando com o ser humano, sendo de forma pessoal ou sendo de forma coletiva, mas Deus está sempre tratando com o seu povo. E por que Deus trata conosco? Para que nós venhamos não só praticar a justiça, mas também amar a misericórdia, amar a beneficência. Isto é, eu amo a misericórdia, eu amo a beneficência. Então, se eu tenho esse amor pela misericórdia, por aquilo que Deus faz descer ao meu coração, em favor do meu próximo, ora, eu preciso fazer com que isso cresça dentro de mim. E qual é a maneira que eu vou fazer? Me aproximando de Deus, praticando a justiça, eu vou conseguir desenvolver esse amor pela misericórdia. Isso é, amar o meu próximo, usar de misericórdia, sentir a dor que o meu próximo sente. Mas se eu não pratico a justiça, como é que eu vou amar a beneficência? Como é que eu vou amar a bondade? Como é que eu vou demonstrar a minha bondade dada por Deus ao meu próximo? Então, é 3 coisas que o Miqueias fala. O Senhor pediu 3 coisas para vocês. Ele não pediu, o texto diz assim, com que eu vou me apresentar? Será que o Senhor vai se agradar de holocaustos? Não. Do jeito que vocês estão andando, Deus não vai se agradar. De 100 bezerros de um ano? Aliás, holocausto com bezerros de um ano? Agradar ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei ao meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. O Senhor não está pedindo nada disso. Ele só está falando, pratique a justiça. Ande de forma correta. Por que Ele pede para nós andarmos de forma correta, amar a justiça? É praticarmos a justiça, amar a beneficência e andar humildemente perante o teu Deus. Por que Ele pede isso? Porque o trabalhar de Deus na minha e na tua vida, Ele é transformador. Ele vai transformando aos pouquinhos. Transforma um pouco hoje, transforma um pouco amanhã, vai transformando. E nesse processo de transformação, Ele está aperfeiçoando-nos. Ele está nos aperfeiçoando. Ele está nos fazendo cada dia mais parecidos com Cristo. Mas se eu rejeito esse tratar de Deus, é claro, é notório que eu vou estar andando em desobediência. E se eu estou andando em desobediência, Ele não estará do meu lado. O povo ali entendia, Deus não vai entrar em juízo com a gente. Deus não vai nos abandonar. Ele nos chamou. Ele nos escolheu. Nós somos povos escolhidos. Nós somos filhos da promessa. Aquele povo entendeu dessa forma. E por isso se acomodou. E acomodando-se nessa situação, começaram a praticar coisas que eram desagradáveis ao Senhor. E qual é a forma que Deus tem que tratar disso? É passando a mão na cabeça? É demonstrando o seu incomparável amor? Não. É dando promessas que eles poderão desfrutar sem nenhum condicional? Não. Deus levanta o Miqueias. Miqueias vai lá na porta daquele povo e bate na porta. E começa a gritar. O que o Senhor pediu para vocês? E de forma pessoal, o que o Senhor tem pedido para nós? O que o Senhor tem tratado conosco? No domingo passado, na sexta-feira passada, na terça-feira, no domingo agora, na terça-feira agora, o que Deus tem pedido para nós? O que Deus tem tratado conosco?
Essa é a segunda sexta-feira do ano. Nós já estamos no dia 9. O que Deus tem falado conosco nesses 9 dias? Daqui a pouco está se findando o ano e nós já nos esquecemos do que Ele está falando hoje. Mas o tratar de Deus é para hoje, é para agora. Se eu deixar para amanhã, pode ser que eu não tenha tempo. Aqueles homens, aquelas mulheres, aquele povo escolhido por Deus, estavam pensando algo que estava em desacordo com a vontade de Deus. Então, sendo de forma pessoal, de forma coletiva, Deus trata conosco. Nós estamos reunidos aqui um pequeno número. Deus está tratando conosco. E que cada um possa receber a sua parte. Que cada um possa levar para a sua casa espiritual aquilo que lhe pertence. O que Deus tem pedido para nós? É andar de forma correta? Opa, então já está acendendo um sinal, uma luz está piscando. O que eu estou fazendo que Deus está vendo, está me mostrando que está sendo incorreto? Por que o Senhor está falando dessa maneira comigo? Por que eu tenho que praticar a justiça? Por que eu tenho que andar de forma correta? Nós sabemos, para que Ele esteja ao nosso lado. Para que Ele esteja andando conosco e nós andando com Ele. Agora observe, se em todos esses tratar de Deus, que são incontáveis tratar, por que Ele não trata conosco só aqui não? Aqui é mais um lugar que Ele trata conosco. E talvez nesse lugar que Ele trata conosco, Ele trate de uma forma mais dura, de uma forma mais pontual, de uma forma mais incisiva. E às vezes nós saímos daqui machucados. Porque o tratar dele foi tão duro, foi tão pontual comigo, que nós saímos daqui machucados. E talvez não saímos machucados por conta da palavra, mas por conta de quem falou. Ou os irmãos acham que Miqueias foi bem recebido por falar o que estava falando? Hoje pela manhã, acho que 2 ou 3 irmãos mandaram para mim um link da pregação de ontem. Lá que o pastor César pregou em Campinas. E mandaram, eu não tive tempo. Depois eu vim com a Roseli da USP para cá e ela estava ouvindo. Queridos, nós no tempo da pandemia, na época da pandemia, nós falamos 1 ano e meio sobre o profeta Jeremias. 1 ano e meio falando toda terça-feira. Toda terça-feira nós falamos 1 ano e meio sobre o profeta Jeremias. E eu consegui, por bondade de Deus, chegar no capítulo de número 23. Consegui chegar no capítulo de número 23. Durante 1 ano e meio, falando toda terça-feira, por cerca de 45 minutos, 1 hora. E o meu coração se encheu de alegria. Quando eu ouvi parte da mensagem. Observem, hoje se nós falarmos aqui como pastor da igreja, e nós tratarmos de um assunto como Miqueias tratou com aquele povo, 2, 3 dias, é capaz de deixar os meus irmãos aborrecidos. Por que está falando dessa maneira? Por que tem que trazer esse assunto? Por que tem que ser tão duro assim? Agora imagine, quantos anos o profeta Jeremias pregou a mesma mensagem? Aproximadamente 40 anos. Falando a mesma coisa, para o povo se voltar para Deus. E quantas pessoas se voltaram para Deus? Às vezes nós falamos durante 3 dias, 3 sextas-feiras. Mas imagine falar a mesma mensagem 40 anos, sobre o mesmo assunto. E falando sobre destruição, que Deus vai entrar em juízo, que Ele não é um Deus de perto, é um Deus de perto e não é Deus de longe, Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe. Ele é um Deus que vê tudo, é um Deus que sabe de todas as coisas. E não adiantava o povo querer se esconder. Não adiantava, porque Ele iria tratar com o povo.
E esse tratar dele é por amor. Então ele tratava de forma pessoal e de forma coletiva. Quantos tratares de Deus com Jeremias, para ele continuar. Ao ponto dele dizer: Senhor, o Senhor me enganou. O Senhor me traiu. O Senhor me iludiu. Imagine, queridos, Jeremias jovem, capítulo de número 1, nós vamos ver Deus falando para Jeremias: olha, desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi. Jeremias, as nações te dei por profeta. As nações eu te dei por profeta. Ah, Senhor, eu sou uma criança. Não digas que és uma criança. Porque tudo o que eu te mandar dizer, dirás. Aonde eu te enviar, irás. Eis que eu vou colocar as minhas palavras, Deus dizendo, na tua boca, Jeremias. Oh, um chamado desse, umas palavras dessa vinda da parte do próprio Deus. Isso enche o meu coração de ousadia, de autoridade, de vontade de querer fazer a obra do Senhor. Mas chega um determinado ponto dessa conversa, capítulo 6 ou capítulo de número 7, o que Deus diz? Não ores por este povo, porque eu não vou te ouvir. Irmãos, que isso? A gente ora a Deus e Deus fala: não vai orar mais não. Não ora mais por esse aqui não. Por esse você não ora mais, porque eu não vou te ouvir. É a mesma coisinha, é a mesma coisa. Quando Samuel foi orar por Saul. Samuel, não ore mais por Saul, porque eu já rejeitei ele. Mas não foi Deus que colocou Saul como rei? Foi. Deus vai andar do lado de quem está em desobediência? Não. Mas antes dele entrar em juízo, o que ele faz? Ele nos dá oportunidades. Para quê? Para praticarmos a justiça, para amarmos a beneficência, para andarmos humildemente perante a Ele. É isso que Ele faz comigo e com você. Então essas oportunidades que Ele nos dá, nós temos que tirar proveito. Senhor, eu estou errando aqui? Eu estou pecando aqui? O Senhor não está se agradando de mim nesse sentido? Então eu vou procurar andar de forma certa. Porque eu sei que o Senhor está tratando. Porque se o Senhor se calar, ou então se o Senhor entrar em juízo comigo, a coisa vai ficar esquisita para o meu lado. Queridos, nós sabemos. Se lermos o livro do profeta Isaías, Deus diz: olha, senta aqui. Entremos em juízo. Apresente-me as tuas razões, para que eu possa te justificar. Apresenta-me as tuas razões, para que eu possa te justificar. Mas vamos conversar primeiro. Se você tiver boas razões para que eu possa te justificar, você me apresenta. Que razões aquele povo tinha para apresentar a Deus que pudesse ser justificado? Que razões? Nenhuma. Não tinham nenhuma. Então Deus trata conosco de forma pessoal ou coletiva, porque Deus quer que eu e você venhamos a ser transformados. E nessa transformação sermos aperfeiçoados. O que Deus queria daquele povo era só isso. Pratiquem a justiça. Desse jeito não dá para andar junto. Mas a consciência, o conhecimento que eles tinham de Deus, aquilo que eles falavam com Deus, e até mesmo nas suas orações, eles entendiam que estava tudo certo, que estava tudo certo. E Deus está dizendo: não está. Imagine Deus falar para mim e para você: os louvores que vocês têm, eu não estou me agradando. As orações que vocês estão fazendo, eu não estou me agradando, não. As suas contribuições, eu não estou me agradando. As conversas que vocês estão tendo, eu não estou me agradando. Eu estava ouvindo uma das publicações que a Samara fez no culto, no mês de março, que as mulheres, só as irmãs pregaram aqui. A Roseli, ela falou uma frase naquele momento que ela estava pregando. Ela disse assim: tem coisas que seria bom que Jesus não ouvisse. Tem coisa que nós falamos que seria bom que Jesus não
ouvisse. Por quê? Porque tem coisas que nós falamos que Deus não está se agradando. E Ele vem tratar conosco. Pratique a justiça. Comece a falar o que é certo. Comece a emprestar os teus ouvidos para aquilo que é certo. Não tem o teste das 3 peneiras, quem já ouviu? Depois você dá um Google lá e pesquisa lá, o teste das 3 peneiras. Eu não vou dar spoiler aqui não, mas você procure depois. Pode ser que sirva para você, como serve para mim. E às vezes eu preciso voltar a esse teste. Saber o que cada peneira significa no meu relacionamento com Deus. Saber o que cada uma das peneiras eu posso colocar em prática. A primeira, a segunda, a terceira, as 3, eu devo colocar. Porque pode ser que aquilo que eu estou falando, ou aquilo que eu estou ouvindo, Deus está falando para mim, você precisa começar a praticar a justiça. Você precisa voltar a praticar a justiça. Antes que eu entre em juízo. E por nós sermos tão cristãos, tão bons, de repente Deus aplica a justiça dele na minha e na tua vida, e vamos entender que Deus está sendo injusto. Eu não merecia isso. Eu não mereço passar por essa situação. As coisas estão em tudo ruindo. Por que será? Por que será que as coisas não estão dando certo? Temos que parar para pensar. É Deus quem está nos provando, e nessa prova que Deus está nos colocando é para nos aperfeiçoar, para nos fortalecer, e talvez essa prova seja um degrau para nós alcançarmos um patamar mais elevado e mais intimidade com Ele, ou isso que estamos atravessando, ou que muitos estão atravessando, é consequência de andar em desobediência, de estar em desobediência com a vontade de Deus, que tenha deixado de praticar a justiça, porque é tão próximo de Deus, que acha que Deus não vai fazer nada. Conhece tanto a Deus através do escrito, que acha que Deus não vai agir com as suas promessas, porque as promessas de Deus, como nós cantamos, firme nas promessas de Jesus, mas Jesus tem promessas do quê? De correção. Jesus tem promessas de sentença. Mas nós queremos ficar com quais promessas? Com as boas. Com aquela que nos faz mais do que vencedores. Com aquelas que nós podemos fazer todas as coisas. Nós queremos esse tipo de promessa. De novo céu, de nova terra. Mas Jesus tem promessas também. De açoitar, de corrigir. Ele tem promessas também, como falou, como já citamos aqui a respeito daquele, vós que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês, e a quem ele não conhece, é onde que vai parar? Tem promessa. Vai ser lançado aonde? Junto com Satanás e seus anjos. É promessa. Então as promessas do Senhor, elas são firmes, são verdadeiras. E muitos irão conhecer as suas promessas, não é em graça, não é no favor dele, não é no favor imerecido, impagável, irretribuível, imensurável, incalculável, indizível, não vai ser nessas, não, vai ser em juízo. Muitos vão desfrutar da promessa de Deus, não vai ser na graça, vai ser no juízo. E no juízo vem a sentença. E por que Deus julga e sentencia? Foi porque fez o que era certo? Foi porque amou a misericórdia? Foi porque andou em humildade perante o Senhor? Não, foi porque desobedeceu. E falamos aqui em outra oportunidade, e cabe falar hoje também. Muitas pessoas irão para o inferno. Serão julgadas pelo Senhor, por Deus, serão julgadas. Deus vai entrar em juízo com essas pessoas. Não é porque elas pecaram. Não é porque elas se prostituíram. Não é porque elas desobedeceram. É porque não se arrependeram. Mesmo Deus demonstrando todo o interesse
que tinha naquelas vidas, e proclamando através do profeta, do profeta aqui, Miqueias, olha, o que Deus está pedindo de vocês? O que Ele declarou? O que Ele falou para vocês não é bom? Por que vocês não fazem? É tão pesado assim praticar a justiça? É tão pesado assim se compadecer com a dor do próximo? É tão pesado. É tão pesado quando ver a Deus baixar sua cabeça, quando for entrar na presença dEle, não entrar com arrogância, mas sim com humildade. É tão pesado assim dizer, Senhor, que importa que o Senhor cresça ou diminua. É tão pesado assim. Será que não dá para você fazer isso? Fazer o que é certo, será que é tão difícil assim? Ser misericordioso, amar a misericórdia, amar a beneficência, estender a mão, será que é tão difícil assim? Não foi isso que Deus pediu para vocês fazerem? Ele não é Deus, e eu não sou servo. Ele não é Senhor, eu não sou servo. Ele não é rei, eu não sou súdito. Sim, Ele não é pai, eu não sou filho. Então eu devo andar em humildade. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. E se eu estou respirando é por bondade dEle. Se eu tenho alguma coisa é por bondade dEle. E João diz que o homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então como é que eu vou me acomodar dentro dessa verdade que a voz escrita me mostra, que Ele é o meu Deus? Então eu pego essa afirmativa que a voz escrita me apresenta, Ele é o teu Deus, e eu glorifico a Ele. Mas aí eu vou andar do jeito que eu quero, vou fazer as coisas que eu quero, já não pratico mais a justiça, já não amo mais a misericórdia, a beneficência, e muito menos andando em humildade perante ao Senhor. De repente, estou dizendo que eu estou andando em humildade perante a Deus para os meus irmãos. E os meus irmãos olham para mim, olha como o irmão é humilde. Olha como é que o irmão, se comporta. Mas é perante os irmãos. Mas como eu estou perante Deus? Como é que Deus tem ouvido a minha voz? Como é que Ele tem lido o meu coração? Como é que Deus tem visto quando eu estou longe da minha família? Quando eu estou sozinho, como é que Deus tem me olhado? Será que Ele tem se agradado de mim? Será que tudo aquilo que eu fizer, como o texto aqui nos apresentou, será que eu fizer tudo isso, será que eu vou agradar a Deus? O Miqueias está dizendo, você não precisa fazer tudo isso. Só faça o que Ele te pede. Não está lá em Eclesiastes? Tudo que vier à tua mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. Para servir a Deus, para glorificar a Ele, para termos Ele do nosso lado, caminhando conosco, nós sentirmos a presença dEle, e quando nós não tivermos mais forças para andar, sentirmos que Ele irá nos carregar. Mas eu preciso, Moisés, preciso fazer aquilo que é certo. E se Ele está tratando comigo, é que alguma coisa não está de acordo com o que Ele planejou para a minha vida. Aquilo que Ele escreveu para a minha vida. Talvez eu não esteja fazendo aquilo que Ele quer que eu faça. Que eu seja quem Ele quer que eu seja. Talvez esteja acontecendo isso. E Ele está falando para Moisés, pratique a justiça. Mas eu sou o pastor da igreja. Mais responsabilidade ainda. Pratique a justiça. E talvez esse compartilhar que Deus me fez descer ao coração é para mim. É para mim. E o que eu vou fazer com isso? Vou continuar me comportando como aquele povo se comportou? Não. Algo em mim precisa mudar. Algo em mim precisa tomar uma outra direção. Talvez no meu irmão, na minha irmã, alguma coisa precisa voltar, ou então entrar naquele trilho aonde o Senhor quer que esteja. Talvez alguma coisa precisa nesse curso que nós estamos
trilhando precisa ser corrigido. E cada um de nós sabemos aonde nós podemos estar errando. Não é com o irmão, é com o Senhor. E eu acho maravilhoso quando o profeta diz assim, o salmista diz assim, olha, eu prefiro cair na mão do Senhor do que cair na mão dos homens. Eu prefiro ser julgado pelo Senhor do que ser julgado pelos homens. Por quê? Porque Deus usa de misericórdia. O homem não. O homem é implacável. O homem é cruel. Dizendo o homem, o ser humano, ele é cruel. E é por isso que Deus trata tanto conosco. Porque Ele quer mostrar para mim e para você que nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para o louvor e para a glória dEle. E como é que eu posso glorificar a Ele se eu estou andando sem praticar a justiça? Sem amar a beneficência, como é que eu posso glorificar a Ele estando do jeito que eu estou? Se Ele quer transformar a minha vida, aperfeiçoar a minha vida, para que eu alcance a estatura, falei aqui, para que eu e você alcancemos a estatura do varão perfeito que é Cristo. Eu fico pensando, queridos, que uma das frases que durante um tempo me incomodou bastante é falando sobre perfeição. Perfeito só Jesus. O homem não pode ser perfeito. Por quê? Porque nós medimos com a nossa régua. Nós olhamos e julgamos pelo que nós vemos. Porque o que o texto diz? Sede perfeitos. Deus disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Mas o homem pode ser perfeito? Pode. Segundo o olhar de Deus, o homem pode ser perfeito. Porque ele disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Mas ele disse para Abraão. Mas o que ele diz através de Pedro? Olhe, aí já entra num outro patamar. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede mais ou menos em toda a vossa maneira de viver. Não, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Sede exemplo dos fiéis. E como que eu faço isso? Observando o que a voz escrita tem para mim. E às vezes, querido, vai doer. Às vezes a gente vai brigar com Deus. Vai brigar com a palavra. A gente vai pegar um texto aqui na palavra e vai querer bater um prego ali, ficar firmado ali, porque a gente não quer ouvir o outro. Porque o outro vai nos confrontar, o outro texto vai nos confrontar. E quando confronta, é para que haja aperfeiçoamento. Deus não quer que nós fiquemos do jeito que estamos. Se está bom, permita que isso desça ao teu precioso coração. Se está bom, tem espaço para mais. Amém. Se a tua vida está boa com Deus, tem espaço para mais. Amém. Se a tua vida, você já tem vivido milagres, tem mais milagres para viver. Amém. Eu não posso me contentar com uma vida que está bom. Se Deus está dizendo para mim, você pode ter mais. Mas acerta o caminho. Acerta as palavras. Acerte o olhar. Acerte o ouvir. Acerte o caminhar. Tem um cântico que a Roseli cantava com as crianças e eu falava, puxa vida, canta com as crianças, podia cantar com a igreja. Podia cantar com os jovens, com os adultos. Cuidado, olhinho com o que vê. Tem um Salvador no céu que está olhando para você. E vai cuidar do olho, boca, mão e pé. Cuidado. Mas canta com as crianças. E às vezes quem está precisando são os adultos. E quem sabe a gente pode pegar qualquer dia, Roseli, e cantar com os adultos. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Tem um Salvador no céu que está olhando para você. E era isso que o Miqueias estava tratando com aquele povo. Cuidado com o que vocês estão vendo. Cuidado com o que vocês estão falando. Cuidado com o que vocês estão ouvindo. Deus não está se agradando. Cuidado onde vocês estão colocando o pé de vocês. Deus não está se agradando. E Ele não só está vendo,
dos altos céus, Ele está agindo. E nessa ação de Deus, não é para vocês ficarem do mesmo jeito. Se vocês quiserem ficar, pode até ficar. Mas saiba que receberão a justa recompensa. Quando Jesus ensina, vai lá no Sermão do Monte, eu fico maravilhado. Quando ele começa o sermão das bem-aventuranças, das beatitudes. E um dos versos que Jesus trata, uma das palavras de Jesus diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Às vezes fica mais fácil para entender a quem já passou fome. Fica mais fácil entender isso quem já passou sede. Quando coloca a língua no céu da boca, parece que ela gruda. Tem pessoas, isso é testemunho, tem pessoas que sentem tanta sede, que eles mordem a língua para poder salivar, e engolir a saliva, para poder, não sentir sede. Não tem lá o rico e o Lázaro lá, que pai Abraão, manda que molhe a ponta do dedo e refresque a minha alma. Aonde? Mas o tratar de Deus é assim. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado é aquele que, quer mais e mais e mais e mais. Isso se chama o quê? Transformação, aperfeiçoamento. Ele trata comigo, trata com você. Porque o que Ele espera de mim, o que Ele espera de você? É o que Ele falou aqui para aquele povo. O que Deus espera de você? Ele te chamou e chamando, o que Ele espera de você? Ele trata comigo, trata com você, o que Ele espera de nós? Ele fala comigo e com você através da pregação, através do louvor, através da oração, através da revelação, através de sonho, através de profecia. O que Ele espera de mim e de você? Que pratiquemos a justiça. Isto é, fazer o que é certo. Que amemos a misericórdia. Temos o coração voltados a ser uma mão estendida. Andar humildemente perante o Senhor, independente do que sabemos, independente do que possamos ter, independente de qual seja o nosso grau de conhecimento acerca das coisas, acerca da palavra de Deus. Ele está falando: ande humildemente perante o teu Deus. Mas eu sou o povo de Deus, aí eu vou levantar o nariz. Não, ande humildemente. Mas eu recebi de Deus essa promessa, esse chamado. Então, quanto mais é dado, mais vai ser cobrado. É justiça. Então parece que às vezes a justiça que é aplicada parece ser injusta, mas não é. Se ela for aplicada pelo homem, ela pode ser injusta sim, mas aplicada por Deus não. Mas observe o processo. Antes que Deus aplique a justiça, o processo que é colocado diante do homem, para que Deus não venha falar acabou. Para que Deus não venha falar assim: chega, ponto final. Daqui você não passa. Porque se Deus está falando de amar a misericórdia, Ele é um Deus misericordioso. Ele sabe do que Ele está falando, da maneira que Ele está tratando comigo e com você, Ele sabe. E Ele começa o discurso de que maneira? O que eu tenho feito para vocês? Por que vocês estão cansados de mim? Por que vocês estão cansados do que eu falo, do que eu faço? Será que vocês se esqueceram do que eu já fiz? Que eu já tirei vocês lá do Egito? Vocês viviam como escravos, eu tornei vocês livres. Será que vocês se esqueceram disso? Da onde o Senhor nos tirou? Quantas coisas maravilhosas Ele já fez. E o que Ele está pedindo de mim e de você? Pratique a justiça, faça o que é certo. Guarda isso no teu coração, faça o que é certo. Pratique a justiça, ames a misericórdia, ande em humildade perante o Senhor teu Deus. E por muitas vezes, muitos acabam rejeitando por ser um tratar duro e pessoal. Muitos estão rejeitando esse tratar de Deus. Preferem sofrer as consequências, dizendo não para o tratar de Deus,
do que dizer sim, porque se dizer sim, se dizer sim para o Senhor, vai ferir o seu ego. As pessoas vão olhar e vão ficar criticando, porque fez algo e disse sim para o tratar de Deus. Então eu prefiro ficar calado, dizer não e ninguém ficar sabendo das coisas que eu ando fazendo de errado, das palavras que não deveriam sair da minha boca estão saindo, da maneira que eu estou lidando com situações que Deus está falando, olha, você está errado. Mas aí quando Deus trata comigo de forma pessoal, eu acabo rejeitando. Então permita que isso desça ao teu coração. Miqueias não se intimidou. Ele falou. E eu louvo a Deus por isso. Porque o Miqueias falou, não só falou para aquele povo, como ficou registrado. E por ficar registrado, nós podemos fazer uso. E fazer essa associação do povo de Deus naquele dia e o povo de Deus nos dias de hoje. Se essa mensagem serviu para aquele povo e aquele povo rejeitou o que Deus estava falando e da maneira com que Deus ia entrar em juízo com eles, isso mostra que a gente tem tempo. Pelo que aconteceu com eles, da maneira que Deus tratou com eles, nós temos tempo de não sofrermos o mesmo juízo por aquilo que possamos estar fazendo que esteja desagradando a Deus. Que Deus nos ajude, que Deus continue colocando a sua palavra no meu e no teu ouvido, no meu e no teu coração, para que possamos, eu e você, fazermos a vontade de Deus e naquele dia podermos ser reconhecidos por Ele. E sendo reconhecidos, receber dele o maior convite que alguém possa receber. Vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado. Isso será maravilhoso, incomparável, incalculável. A alegria que poderemos sentir nesse dia. Mas com o mesmo peso, com a mesma medida, muitos sentirão em vez da alegria a tristeza. É por isso que o texto diz, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E com o mesmo peso, com a mesma justiça, com o mesmo amor, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que não o amam. Ele é justo. Não existe um texto que diz que Ele tem preparado para nós delícias perpétuas? É com o mesmo peso, com a mesma medida, que muitos irão sofrer o tormento eterno. Ao invés das delícias, o tormento. Porque Ele é justo. Mas no seu amor, que é incomparável, Ele nos dá a oportunidade. Você escolhe em que lado você quer passar. De que lado você está e de que lado você quer ficar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela Tua palavra que é tão pura, que é tão verdadeira, que é fiel. E que possamos, Senhor, como foi falado, que a começar em mim, Senhor, o Senhor quebre corações. Que possamos, Senhor Deus, nos prostrarmos diante da Tua grandeza, reconhecer o Teu senhorio. E se essa palavra que foi compartilhada nessa noite, Senhor, não foi o suficiente, que o Senhor traga outras e outras e outras, até podermos reconhecer a nossa situação, e que tenhamos a oportunidade, Senhor, de ouvirmos o Senhor falar conosco mais vezes. Obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe os Teus filhos aqui, após uma jornada de trabalho, após talvez um dia difícil. Eles estão aqui, Senhor. Alguns nos acompanham pelas redes sociais. Outros, Senhor, só o Senhor sabe os motivos. Não compete a nós julgarmos ou proferirmos palavra alguma, Senhor. Mas pedimos que o Senhor continue tratando conosco, até o dia de podermos ser aprovados pelo Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua igreja aqui presente. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito.
pelos recursos que o Senhor tem derramado sobre esta casa, pela Tua palavra que tem nos alcançado, pelo Teu amor que tem sido demonstrado a cada instante. Obrigado, Pai. Pedimos ao Senhor, como filhos, como servos, como irmãos em Cristo, que o Senhor nos dê um trajeto de retorno seguro para os nossos lares. Amém. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo o mal. Amém. Que o dia de amanhã, Senhor, sirva para glorificarmos o Teu nome. Amém. E que antes de chegarmos ao amanhã, que possamos passar por esta noite, Senhor, termos um sono reparador, um despertar na Tua presença. Pai, ser com os Teus filhos que aqui estão, como aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, como aqueles que não puderam estar conosco neste compartilhar nessa noite, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a sermos mais fiéis a Ti. Continua trabalhando em nossas vidas de maneira que continuemos a ser transformados, de maneira que continuemos a ser aperfeiçoados, até o dia de chegarmos à estatura do varão perfeito que é Cristo. Obrigado, Pai, por tudo. Eu oro juntamente com os Teus filhos, que são os meus irmãos, e fazemos isto imensamente agradecidos no precioso e santo nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.